é regressivo. Esse é um projeto societário, veja bem, fazendo com que os 10% mais pobres comprometam cerca de 32% de sua renda com impostos, enquanto apenas 0,1% mais ricos destinam cerca de 10%. E só um pouquinho. Isso ocorre porque a maior parte da arrecadação foca no consumo indireto, pesando mais sobre os pobres, enquanto as rendas altas e dividendos são menos tributados. Resumindo, o pobre paga mais imposto nesse Brasil e o rico paga menos imposto. E aí, como é que é? Proporcionalmente, evidente. Sim, Mas aí esse não é um projeto societário que nos interessa. não. Agora eu tenho uma pergunta para você em cima disso aí e para você que está assistindo. Como é que nós podemos reverter a concepção de uma pessoa que é da classe trabalhadora, que é pobre, igual eu sou pobre, e que ainda fica defendendo um projeto societário de rico e de milionário? Qual é o problema dessa? Qual é o nosso problema, gente? Como dizer, qual é o nosso problema, pessoal? Que nós conseguimos ser tão alienados a ponto de não perceber que nós estamos defendendo um projeto que não é nosso. Então, assim, eu Sim. queria que você, Regis, como professor, estudado que você é, mais do que eu, que você explicasse para a gente como é que você desfaz esse nó na cabeça do povo. Então, para responder isso, precisamos de algumas lives. Eu vou ter que voltar bastante aí. E a questão assim, Jorge, eu vou te responder começando com uma experiência que eu tive de vivenciar, né, junto ao MST. Então, a gente assume, né, alguns projetos aí societários e, e aí alguns amigos, parentes, né, as pessoas sabem que o que que a gente faz, o que que a gente pensa, o que que a gente defende. E aí um dia, quando eu estava num desses lugares que eu frequento, né, com amigos e tal, tem um amigo meu que a família tem um sítio como muitos trabalhadores, agricultores familiares nesse Brasil têm, né? Que a minha família tem, muitos têm. Um sítio. E aí esse meu amigo, que inclusive estudou comigo e tal, eu fui fazer uma visita lá na casa dele. E aí ele falou assim: "Ah, pois é, mas você fica aí apoiando o sem terra? Daqui a pouco o sem terra vai invadir aqui a terra do meu pai e tal". E aí eu falei: "Mas tá bom, o teu pai tem quantos alqueires de terra?" Aí ele falou: "Ah, meu pai tem 6 alqueires de terra". Mas teu pai é um agricultor familiar, o MST não vai ocupar as terras do seu pai, porque os agricultores vinculados ao MST estão na mesma realidade que o seu pai. Eles são companheiros do seu pai, eles não são inimigos do seu pai. É, mas eu vejo na televisão que o sem terra invade terra, e aí vem toda essa carga de preconceito, manipulação midiática, medo, ódio, né? Essa carga de manipulação. E aí eu tentando explicar para ele, é diferente, é diferente. O, o movimento social que luta pela terra, eles tem algumas áreas que eles vão ocupar e jamais eles vão ocupar uma área produtiva, uma área de um agricultor familiar. Então, os agricultores familiares não precisam ter esse medo do MST. Por quê? Porque as famílias que estão lá nos assentamentos ou acampamentos do MST, a imensa maioria deles são agricultores ou são filhos de agricultores que se mudaram para a cidade porque perderam as terras ou venderam as terras, ou eram trabalhadores rurais nas fazendas, migraram para a cidade e depois se vincularam ao MST para poder lutar pela terra, porque não conseguia viver na cidade mais. E aí foi tentando explicar, né, com muito jeito, com muito custo, para a pessoa entender que as áreas ocupadas são latifúndios improdutivos, são terras griladas, muitas vezes são terras devolutas, e que a luta pela terra era uma luta por justiça social. Por que eu estou dizendo isso? Para poder ajudar a responder a tua pergunta, que no caso dos impostos é muito parecido. É muito parecido. Mas por que as pessoas não entendem isso? Não é porque elas têm capacidade de entender, mas por que elas não entendem? Porque são constantemente bombardeadas por outras informações. São bombardeadas por informações que amedrontam, que distorcem, que manipulam.
Exemplo concreto. Recentemente teve mudança aí na questão dos impostos, né? A reforma tributária. Melhorou um pouquinho, né? Um pouquinho, mas não foi uma solução para isso, né? E dentro desse sistema capitalista, solução não vai ter, né? Vai tomar uma dipirona de vez em quando para diminuir a dor, mas não vai sarar. Mas mesmo assim, enquanto se falava em taxar as grandes fortunas, que é uma discussão que se tem muito no Brasil há muito tempo, a gente via pessoas trabalhadoras contra a taxação das grandes fortunas, que é a taxação de quem ganha milhões, milhões, não é nem mil, né? Não está na casa do mil, é milhão. Mas por que um trabalhador fica contra? É porque ele não teve a condição de entender o que está querendo o que está querendo ser feito, né? O que está sendo proposto. Se essa pessoa tiver condição de entender, ela vai apoiar a taxação da grande fortuna, né? E onde que essa pessoa pode entender? A escola é um lugar. A escola é um dos espaços, né, onde essa pessoa consegue entender. Tem outros? Tem os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos políticos que têm compromisso, né, com essa perspectiva de sociedade, defender trabalhador. É possível? É possível. Mas os poderosos, a classe dominante, ela trabalha para que essa pessoa não consiga entender isso. Existem forças atuando para isso. Agora, com redes sociais, mais fácil ainda para manipulação, né? Porque esses caras gravam vídeos, impulsionam vídeos. Ó, você está lutando com o teu podcast aqui. Você está lutando, você produz conteúdo sério, conteúdo baseado em pesquisas, estudiosos, pessoas coerentes que vêm aí, que você chama. E os seus vídeos Não viralizam. milhões, não tem milhões de Vamos viralizar esses vídeos nossos aí, pessoal. Agora, grava um vídeo aí contando uma mentira, causando uma polêmica, ou uma fake news, a chance de você viralizar é muito grande. Ou então pague para as redes sociais impulsionar teu vídeo. Vai impulsionar. Ou contrate umas 100 pessoas para ficar compartilhando todo dia teus vídeos. Ele vai impulsionar. É isso que esses caras fazem. Então, dentro disso, Jorge, tem a manipulação, né? As pessoas têm condições de entender. Mas por que elas não entendem? Porque não é dada a condição para ela entender. Ou é feita a manipulação para que ela não entenda. Perfeito. O Regis, o livro fala muito sobre memória, né, cara? Eu comecei a dar uma olhada ali, eu não li ele ainda inteiro, mas eu dei uma folhada, e ele fala muito sobre memórias. Você visitou esses lugares e você trata de várias escolas que tem ali. Sim. Por que você fez questão de nomear cada escola, categorizar elas, e no tempo histórico de construção? Cada assentamento tem uma escola ou tem mais de uma? E como que é o projeto político-educacional dentro dessa escola? Fala um pouco para a gente. Isso, a pesquisa foi na região de Laranjeiras do Sul, né, que é aqui no Paraná, no Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras do Sul, que eu fiz esse recorte dessa região, até porque é muito grande, né? São 10 municípios e é uma região, um território muito grande. Então, senão, não dava conta, né? E aí, então, primeiro momento, identificar a região. Qual região? Laranjeiras do Sul, Núcleo Regional de Educação. Depois, fui identificar quantos assentamentos tem lá e quantos acampamentos. E são muitos, são 22 assentamentos e 7 acampamentos. Certo? Que é muita coisa, nos 10 municípios. É uma região enorme ali, né? Identificados os assentamentos e acampamentos, eu fui atrás de quantas escolas que existiam lá. Aí eu pesquisei em vários lugares. Pesquisei em site de prefeitura, site do governo do estado, né, da Secretaria de Educação, identificando as escolas. Não consegui identificar todas. Eu tive que fazer entrevistas com pessoas ali da região, né, que participaram dessas lutas, ou pessoas dos assentamentos, acampamentos. Aí um ajudava, dava, fala com fulano, deu o telefone do ciclano, até que eu cheguei nessas escolas. Quando eu mapeei, né, que eu identifiquei essas escolas,
eu comecei a visitá-las uma por uma. Eu visitei, são 25 escolas que nós identificamos. Escolas que estão em funcionamento. Aí como que funciona? Você perguntou, todo assentamento tem uma escola? Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque depende de quantas famílias que estão nesse assentamento. Então, por exemplo, às vezes tem um assentamento com 50 famílias. Não tem crianças e adolescentes suficiente ali para criar uma escola. Porém, o movimento luta para que essas crianças tenham direito à escola. Então, vai ter o transporte público que vai levar essas crianças para uma escola mais próxima. Mas a prioridade, pelo menos isso que eu identifiquei, a prioridade é que todo acampamento tenha uma escola. Por que isso? Porque existe uma forma, né, de trabalho do acampamento e que muitas vezes, como aqui depois, se alguém quiser ter acesso, eu posso deixar a indicação do site da editora, né? Tem o livro para baixar gratuito lá. Tem escolas que são chamadas escolas itinerantes. Por que isso? Criou o acampamento, ocuparam a terra, independente do número de famílias, 100, 200, 300 famílias, 1000 famílias, já criam a escola. Por quê? Porque essas crianças têm direito à educação, isso é um direito constitucional, começa por aí. Então, a criança tem direito. A família está lutando pela terra. A criança foi junto com a família para o processo que a família está envolvida. Ela tem direito à escola lá onde ela está. Isso também é direito constitucional. LDB, Estatuto da Criança e Adolescente, né? Tem legislação para isso. Ok, ocupou a fazenda, a área, o latifúndio. O próprio movimento já organiza uma escola e vai prever professores, toda a estrutura para essa criança ser atendida ali. Em muitos casos, essa escola itinerante vai acompanhar o acampamento. Pode ser que essas famílias sejam forçadas a sair desse acampamento para outro, a escola vai junto. Então, por isso, escola itinerante. Tem casos que a escola permanece, com o passar do tempo, essa escola itinerante, o acampamento se torna assentamento e a escola itinerante se torna uma escola oficializada, né, do ponto de vista do município ou do estado. A escola itinerante é reconhecida legalmente, tem legislação para isso, mas ela não é uma escola nem municipal e nem estadual. Ela é uma escola que o próprio movimento que organiza, que coordena, que dirige, com apoio financeiro do município, do estado, com transporte para as crianças, mas ela é organizada dentro do acampamento. Ô, Regis, eu acho que talvez as pessoas, não sei você aí, cara, é muito importante que a gente fosse nesses lugares, gente. Eu vou lá. Se você me convidar em Laranjeiras do Sul, eu vou lá, porque Vamos lá. quero ver de perto. Porque, veja, eu tenho uma dúvida, por exemplo, que eu não sei se o pessoal tem. Qual que é a diferença entre acampamento e assentamento? O acampamento é quando a área é ocupada. Ocupou a área, os integrantes, no caso do movimento social, organizam o acampamento. Geralmente são barracas de lona, né? Estruturas simples, precárias, muito precárias, né? Por sinal, porque uma lona preta, né? Se tiver o dia de sol está muito quente, se tiver um vento, arranca chuvas, né? Dependendo da situação climática, é um desafio, né? Viver. Por isso que muitas vezes essa realidade das famílias é totalmente desconhecida, né? As redes de comunicação poderiam ir lá mostrar, né, as famílias lá dentro da barraca de lona preta ou da barraca de Eternite, né, que é um calor danado nesse verão quente que é feito, mostrar, né? Tem acampamentos que duram 3 anos, 4 anos e são estruturas muito precárias, até porque são famílias que vêm de situação de pobreza, trabalhadores das periferias, trabalhadores rurais, famílias que não têm condição financeira para ir lá construir uma casa. Então, a diferença do acampamento e assentamento. Acampamento é quando começa o processo da luta ali naquele território. O assentamento é quando existe a desapropriação daquela área e o governo regulariza. Então, ele passa a ser assentamento. As famílias vão ser assentadas.
Tem casos de acampamentos que têm 30 anos. Lá na região tem acampamentos que vão completar 30 anos. E não, a área não foi regularizada até hoje. A terra não foi desapropriada. Às vezes tem casos que a terra, o processo vai para a justiça, e aí é muito demorado, né? A justiça é lenta. Tem casos que são mais rápidos. Isso depende muito. Depende de interesse político, depende da mobilização do movimento, depende de articulação também, né? Da pressão que é feita, depende de recursos financeiros, porque aí é diferente do que muitas pessoas pensam, né? Que o governo vai lá e toma as terras e dá para as pessoas. Não, o governo indeniza as áreas, né? Existe uma indenização. O governo, não, a não ser que sejam terras que não são da pessoa, por algum motivo, né? Tem, como te falei, tem vários casos. Tem os casos de terras devolutas, de terras griladas, né? Ou às vezes áreas públicas, depende do caso de cada território. Mas é, às vezes é disseminada uma ideia que os sem terra vão tomar a terra. Não é assim que funciona, né? O governo, quando ele desapropria, a imensa maioria dos casos, né? Cada caso é um caso, mas existe a indenização, né? As pessoas são indenizadas Uhum. pelas que elas têm. Então, assentamento é quando as famílias já tiveram a titulação da terra, o governo. Bom, primeiro ele cria o assentamento, depois ele titula, né? A pessoa vai ter o título da propriedade, né? Daquele lote, daquela área. E aí dentro disso tem processos longos, né? De organização. Assim, ao ler o livro do Regis, eu indico mais uma vez aqui que as pessoas leiam esse livro, procurem, né? Tem como baixar, Regis? Tem, quem tiver interesse é só entrar no site da editora Platô, Platô, Plato, Platô. Editora Platô, põe no Google aí, você vai lá, vai ter o e-book, e aí você consegue baixar o PDF, o acesso é gratuito, e é gratuito porque nós publicamos o livro com recurso público, né? Então, Certo. é proibida a venda, é um acesso gratuito porque ele foi publicado com dinheiro público, então é livre o acesso. Então, veja bem, eu noto no livro, Regis, assim, por mais acadêmico que ele se tornou, né, tem uma riqueza de dados enorme, né, que é típico do universo acadêmico, mas eu percebo nele assim uma pegada muito afetiva. É, isso diz respeito à sua visita nesses lugares, à sua experiência de empírica lá e tal, porque assim, eu tenho uma dúvida, tem água lá para essa turma beber? Tem água encanada? Tem banheiro? Tem cobertor? Tem comida? Como cozinha? Como que é o dia a dia lá? É, o início de um acampamento, as situações são precárias. É claro que quem organiza, quem mobiliza, prevê tudo isso, né? Prevê alimentação, prevê água, prevê material para organizar as moradias, né, das famílias. Isso tudo tem uma grande organização que providencia, né? No dia a dia, é uma vida muito com condições mínimas, né? É óbvio, né, que essas condições mínimas são garantidas. A alimentação, a moradia, a água, a educação, a saúde, os movimentos, principalmente aqui o MST, são vários movimentos que lutam pela terra no Brasil, né? Nós estamos falando aqui do MST, mas o MST tem os setores, né? Então tem um setor que vai cuidar da comunicação, tem o setor da infraestrutura, tem o setor do embelezamento, né? Que é da parte estética, tem o setor de cultura, tem o setor de formação, tem o setor da educação, tem o setor da frente de massas, né? Tem o setor que coordena, enfim, tem ele é muito bem organizado para que as pessoas tenham essas condições mínimas garantidas. É óbvio, né, que são situações em que as condições também são precárias, porque no processo de acampamento constantemente uma luta, né, por tudo isso. Obviamente que depois que mesmo no acampamento, que ele vai se estruturando,
Aí as condições vão melhorando, porque vão recebendo recursos, né? Recursos públicos, contribuições, solidariedade, né? Tem muita gente que apoia, e aí vai vindo uma estrutura melhorando, né? Ao longo do tempo. E quando chega o assentamento, aí a condição melhora um pouco mais. Por quê? Porque também no acampamento não dá para a pessoa ir lá fazer uma casa de material, de alvenaria, porque e se sofrer um despejo? Então ela vai perder tudo. Então, o acampamento, as estruturas também são mais simples.